Fala aí, meu time Caipora, beleza? Aqui quem fala é o Tom no canal Caipora Análise de Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 4 de abril e iremos utilizar a plataforma da casa de apostas para fazer as análises, beleza? O nosso canal é o único canal que traz para vocês os resultados dos palpites dos dias anteriores, beleza, galera? E eu trago para vocês os resultados dos palpites do dia 2 de abril, beleza? Tivemos 36 palpites com 29 greens e 7 reds, tá? 80% da nossa taxa de acertos, beleza, galera? E para o dia de hoje eu tive os palpites com 32, 19 greens e 5 reds até o momento. Ainda temos 8 jogos que irão acontecer, então fiquem atentos para termos uma taxa de lucro bem acima do esperado, beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e também deixar um palpite nos comentários, beleza? Então vamos lá para os nossos palpites? Bora pra intro! Fala galera, vamos iniciar nosso palpite sem enrolação, beleza? Separei esse jogo da Índia, o Neroca versus o Serenid e Deccan. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para fora. O Deccan ele tem 90% de probabilidade de vitória jogando fora de casa com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Neroca ele tem 22%. No histórico são 4 vitórias do Deccan, um empate e uma vitória do Neroca. E a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Neroca não empata 5 partidas e o Deccan ele vem a 10 jogos marcando gols. Verificando os últimos encontros das duas equipes, o Deccan venceu o primeiro tempo na maioria das partidas que ocorreram. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Deccan vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas que ele joga. Então para essa partida eu separei vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida eu separei o Andrew Towns versus Guangzhou Mighty Lions. Separei essa partida com over 2,5 gols na China. O Andrew Towns tem 56% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Guangzhou Mighty ele tem 22%. Verificando o histórico são 2 vitórias para cada lado e a média de gols é de 4 gols. Verificando em séries, o Andrew Towns ele vem sofrendo gols a 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols nas 4 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Apenas 2 partidas do Guangzhou que foi 1-0 e a outra foi 0-0. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Belouizdad versus Sétif. Separei essa partida da Argélia com under 3,5 gols. O Belouizdad tem 60% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sétif tem 61%. No histórico são 10 vitórias do Belouizdad, 7 empates e 12 do Sétif. A média de gols é de 2 gols. Em séries o Sétif não empata 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida na Armênia, eu separei o Pionik Uriven versus o Shirak Ginuri. Separei essa partida com casa para marcar o primeiro gol. O Pionik tem 75% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ginuri tem 44%. No histórico são 36 vitórias do Pionik, 10 empates e 18 vitórias do Ginuri. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Pionik vem sofrendo gols a 7 jogos e o Ginuri vem sem empates nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos o Pionik marcando o primeiro gol na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Pionik jogando em casa ele marca o primeiro gol também na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, separei o Ararat Armênia versus o Lashkerk. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Ararat tem 56% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Lashkerk ele tem 39%. Verificando o histórico, são 11 vitórias do Ararat, 8 empates e 5 vitórias do Lashkerk. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em série do Ararat ele vem sem empates nos últimos 5 jogos. O Lashkerk ele vem em 5 jogos sem empates também. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de vitória e empate para o Ararat em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, o Ararat vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Lashkerk ele venceu apenas 2 partidas das últimas 6.
Então para essa partida eu separei vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida eu separei o Salzburg versus o Sturm Graz. Separei essa partida com um under 3,5 gols. O Salzburg tem 55% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sturm Graz tem 56%. No histórico são 61 vitórias do Salzburg, 34 empates e 33 do Sturm Graz. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em série do Salzburg vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Chernomorets Varna versus Lokomotiv Sofia. Separei essa partida com o under 3,5 gols. O Cherno tem 78% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lokomotiv Sofia tem 28%. No histórico são 10 vitórias do Cherno, 7 empates e 8 vitórias do Lokomotiv. A média de gols é de 2,5 gols. Em série do Lokomotiv vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos na casa do Cherno, under 3,5 gols nas 3 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, CSKA 1948 Sofia versus Botev. Separei essa partida com under 4,5 gols. O CSKA tem 63% de probabilidade de vitória com 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botev tem 28%. No histórico são 6 vitórias do CSKA, 2 empates e 1 vitória do Botev. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o CSKA vem sofrendo gols a 9 jogos e o Botev vem marcando a 6. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do CSKA, não temos under 4,5 gols e nos últimos jogos dos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Beroi versus o Botev Plovdiv. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Botev Plovdiv tem 49% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Beroi tem 44%. No histórico são 17 vitórias do Beroi, 2 empates e 14 vitórias do Botev. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Beroi não empata 5 partidas e perdeu 4 delas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Beroi, under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Zakak versus o Nea Salamina. Separei essa partida com over 1,5 gols no Chipre. O Nea Salamina tem 45% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e na forma recente as duas equipes não vencem a 9 partidas. O Nea tem 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Zakak 6%. No histórico é uma vitória do Zakak, 2 empates e 2 vitórias do Salamina. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Zakak vem perdendo a 3 partidas e o Nea Salamina vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. E na casa do Zakak, over 1,5 gols na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Volendam versus Feyenoord. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo na Holanda. O Feyenoord tem 84% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Volendam tem 17%. No histórico são 15 vitórias do Feyenoord, um empate e uma vitória do Volendam. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Volendam vem sofrendo gols a 10 jogos e o Feyenoord vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Próxima partida, separei o Ajax contra o Go Ahead Eagles. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo também. O Ajax tem 65% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Os Eagles também têm 56%. No histórico são 15 vitórias do Ajax, 3 empates e uma vitória do Eagles. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Eagles vem sem empates a 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o LG versus o Vikingur. Separei essa partida com over 3,5 gols.
O Vikingur tem 86% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Elid tem 39%. E séries, o Elid vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Riga contra o Liepaja. Separei essa partida na Letônia com vitória seca para casa. O Riga tem 74% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Liepaja tem 33%. No histórico é 17 vitórias do Riga, 6 empates e 11 do Liepaja. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Riga vem marcando gols há 10 jogos e o Liepaja vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Riga venceu todas as partidas e na casa do Riga ele também venceu todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, o Riga vem vencendo a maioria das partidas e principalmente em casa. Então para essa partida eu separei vitória para casa seca, beleza galera? Próxima partida, separei Luzerne versus Iverdon. Separei essa partida na Suíça com over 2,5 gols. O Luzerne ele tem 65% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Iverdon tem 39%. No histórico é uma vitória do Luzerne, um empate e 4 vitórias do Iverdon. A média de gols é de 3 gols. Em série, o Luzerne vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Luzerne, over 2,5 gols na única partida e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 2,5 gols na maioria das partidas disputadas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Young Boys versus Grasshoppers. Separa essa partida com vitória e empate para casa. O Young Boys tem 63% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grasshoppers tem 22%. No histórico são 40 vitórias do Young Boys, 17 empates e 22 vitórias do Grasshoppers. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Grasshoppers vem sofrendo gols há 9 jogos e nos últimos encontros, o Young Boys venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Na casa do próprio Young Boys, ele venceu e empatou todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Young Boys vem vencendo e empatando as partidas, principalmente em casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Istambul versus Beşiktaş. Separa essa partida com under 4,5 gols na Turquia. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada. Na forma recente temos 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para as duas equipes. E no histórico são 2 vitórias para o Beşiktaş, 3 empates e 10 vitórias para o Istambul. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em série, do Istambul vem a 5 jogos sem empates e nos últimos encontros das duas equipes temos under 4,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Istambul, under 4,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Erzurum versus Giresunspor. Separa essa partida na segunda divisão da Turquia com over 2,5 gols. O Erzurum tem 75% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Giresunspor tem 6%. No histórico são 3 vitórias do Erzurum e 2 do Giresunspor, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Giresunspor vem perdendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Zorya contra o Dinamo de Kiev. Separa essa partida com over 2,5 gols na Ucrânia. O Dinamo tem 63% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zorya tem 67%. No histórico são 32 vitórias do Dinamo, 10 empates e 6 vitórias do Zorya. A média de gols é de 3 gols. Em série, o Dinamo vem marcando gols há 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Zorya, over 2,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Venados contra o Cancún. Separa essa partida no México com under 3,5 gols. A vitória está equilibrada. Temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Cancún e o Venados tem 72%. São 6 vitórias do Venados, 1 empate e 2 do Cancún. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Cancún vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera?
Próxima partida, Atlético Monarcas Morelia versus Leones Negros. Separe essa partida com um under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Leones e o Atlético Morelia tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Morelia, 6 empates e 12 do Leones. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Morelia vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Granada contra o Valência. Separe essa partida com over 3,5 cartões. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de cartões de acima de 4 cartões e nosso árbitro ele tem uma média de 6,1 cartões mostrados na partida e 5,6 cartões amarelos por partida. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Chelsea contra o Manchester United. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Chelsea tem 49% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Manchester United tem 72%, no histórico são 26 vitórias do Chelsea, 27 empates e 26 do United. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o United vem marcando gols a 10 jogos e o Chelsea vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo ocorre na maioria das partidas das duas equipes também. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Liverpool versus o Sheffield United. Separei essa partida com vitória casa no primeiro tempo. O Liverpool tem 85% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sheffield tem 22%. No histórico são 7 vitórias do Liverpool, 2 empates e 2 vitórias do Sheffield. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Liverpool vem marcando gols a 10 jogos e o Sheffield vem sofrendo a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Liverpool no primeiro tempo na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Liverpool vem vencendo no primeiro tempo também na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Liverpool vem vencendo também o primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Deportivo Garcilaso versus Metropolitanos. Separei essa partida na Sul-Americana com um under 4,5 gols. O Garcilaso tem 71% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Metropolitanos tem 56%. Em séries, o Metropolitanos vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos jogos dos campeonatos temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, a Universidade Católica de Quito versus o Cruzeiro. Separei over 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória tem um pequeno equilíbrio e a Universidade Católica tem uma vantagem de 45%. Na forma recente temos 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para ela e o Cruzeiro tem 67%. Em séries, o Cruzeiro não perde as 5 partidas e a Universidade Católica vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Esportivo Luqueno versus o Racing. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Racing jogando fora de casa tem 50% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luqueno tem 67%. Em série, do Luqueno não empata 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols na maioria das partidas do Racing e o Luqueno ele vem com under 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas que ele disputou. Porém, para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Always Ready versus o Independiente de Medellín. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Always Ready tem 60% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Independiente de Medellín tem 56%. Em séries, o Always Ready vem perdendo a 3 partidas e o Medellín vem a 7 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Rosário Central contra o Peñarol. Separei essa partida com o mercado de as duas equipes receberão 2 cartões ou mais. Verificando a média do nosso árbitro, ele tem uma partida que ele apitou na Sul-Americana, ele apresentou 7 cartões nessa partida e 6 cartões foram amarelos, tá? E verificando nas duas partidas das duas equipes, temos over 6,5 cartões
em quase todas as partidas de ambas as equipes. Por isso eu acredito que nós teremos as duas equipes receberão 2 cartões ou mais, beleza galera? Próxima partida eu separei o Caracas contra o Atlético Mineiro. Separei essa partida com um over 1,5 gols. O Atlético Mineiro tem 63% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Caracas tem 33%. Em séries, o Atlético Mineiro vem marcando gols a 8 jogos e o Caracas vem sofrendo gols a 5. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Tajeres de Córdoba versus o São Paulo. Separa essa partida com vitória e empate para casa. A probabilidade de vitória está equilibrada, mas na forma recente o Tajeres tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o São Paulo tem 50%. No histórico, uma vitória do Tajeres e um empate, e a média de gols é de 1 gol. Em série, do Tajeres vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o São Paulo vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Tajeres nas duas partidas disputadas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Tajeres vem vencendo e empatando todas as partidas, e o São Paulo fora de casa, ele venceu 2 partidas, mas eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa nessa partida, beleza galera? Próxima partida, separei o Palestino contra o Bolívar. Separei essa partida com um over 1,5 gols. O Palestino tem 56% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bolívar também tem 72%. Em séries, o Bolívar vem marcando gols a 7 jogos e o Palestino vem sem derrotas nos últimos 5. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima e última partida, eu separei o Liverpool de Montevideo versus o Independente Del Valle. Separei vitória e empate para fora nesta partida. O Del Valle tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória jogando fora de casa, tem 44%. Tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Liverpool tem 44%. No histórico é uma vitória para cada lado e a média de gols é de 1,5. Em série, do Liverpool vem marcando gols a 10 jogos e o Independente Del Valle vem empatando a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Del Valle em uma das últimas 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Del Valle vem vencendo e empatando todas as partidas e o Liverpool ele vem perdendo as últimas partidas em casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora. Beleza galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos para o nosso bilhete caipora. Fala galera, vamos lá com o nosso bilhete caipora. Separei o Deccan para vencer o primeiro tempo contra o Neroca. O Andritaus versus o Kangzhou com over 1,5 gols. Under 3,5 gols para o Belouizdad versus o Sétif. Over 1,5 gol no primeiro tempo para o Volendam versus Feyenoord. Separei over 3,5 gols para o Elid contra o Vikingur. Over 1,5 gols para o Zorya contra o Dinamo de Kiev. Over 1,5 gol no primeiro tempo para o Chelsea contra o Manchester United. Separei o Liverpool para vencer o primeiro tempo contra o Sheffield. Over 1,5 gols para Always Ready versus Independente Medellín. Separei, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais em Rosário Central contra o Peñarol. Over 1,5 gol no primeiro tempo para o Ajax contra o Eagles. E over 1,5 gols para Zakak versus o Nea Salamina. Beleza galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fui!